tarde e noite, meus amigos. Feliz de ver vocês aí permanecendo. Deus os abençoe com a bênção da permanência, né? Porque começar é fácil. Tudo que a gente começa é fácil, porque tem uma empolgação, tem uma excitação, tem uma curiosidade, mas a diferença mesmo está nos que permanecem, né? Nos que insistem, nos que não desistem, não ficam pelo caminho. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão permanecendo. Vamos avançar hoje mais um pouco, nossa terceira aula. Quero começar com uma oração, rendendo graças ao Senhor e ao Espírito Santo, que é o nosso grande mestre. Pai, obrigado por essa oportunidade, mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra. Palavra essa que é luz, é lâmpada, nos ajuda, Senhor, a permanecer de pé, nos fortalece, Senhor, nos orienta, nos direciona, não nos deixa à deriva. Tua Palavra que é viva, ela que fala hoje e continua falando eternamente, falou no passado, fala hoje e falará amanhã. Ela que transpassa os tempos. O tempo não pode torná-la obsoleta, porque ela é viva, ela é a palavra de quem é eterno. E o que é eterno está acima, está além do que é temporal. Então, Pai, obrigado por essa palavra extraordinária que nos orienta, Senhor, que enche o nosso coração de alegria e que nos traz plenitude e nos ajuda a viver corretamente, a agradar ao nosso Pai em tempos tão difíceis. Recebe toda a adoração, todo o louvor, que esse estudo seja mais um dia de mergulharmos na Tua Palavra e sermos transformados por ela. O Espírito Santo continua sendo o grande mestre, nos inspirando, nos ensinando a aprender mais e mais do coração do nosso Pai. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer para vocês que, como está sendo gravado as aulas, né, vocês podem convidar amigos de vocês para participarem, tá? Eu mesmo tenho 4 alunos lá da academia que estão fazendo curso online que eu já sempre conversava com eles sobre Deus, aí quando teve o curso convidei, eles quiseram. Estão amarradão fazendo. Então, às vezes, amigos de trabalho, né? Um amigo vizinho que não vem, mas você gosta de conversar com as coisas de Deus para ele, é uma forma deles crescerem também. Vocês podem oferecer o curso a eles e aí só me avisam para a gente preparar o material para eles, para dar a apostila para eles. Porque, assim, todo mundo que tiver no curso vai ter que fazer tudo que o curso pede. As apostilas, vai ter nota, vai ter formatura, vai ter presença, né? A gente já está lutando para que seja uma coisa com responsabilidade, não levada de qualquer jeito. Mas vocês podem convidar, ainda estamos no começo, né? Assistir 2, 3 vídeos é rápido, numa semana, a pessoa assiste. Então pense em alguém aí, amigos de vocês, pessoas que vocês querem, pode convidar, tá bom? Hoje a gente vai falar das provas da inspiração da Bíblia. Eu acho muito bom essa parte do nosso estudo, é muito importante. Por quê? Porque ele fala de algo que a gente precisa conhecer. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: isso que a gente vai trabalhar hoje, esses temas, vocês precisam aprender eles, porque são eles que vão te ajudar no dia que vocês forem confrontados. Quando o mundo estiver perguntando, questionando a sua fé, dizendo que a Bíblia é um livro qualquer e que não tem base para que vocês usem ela como a palavra inerrante de Deus, nós hoje vamos trabalhar 4 ou até 5 provas de que ela é sim a palavra de Deus. Não é só, a gente acha que é, não. Provas de que ela é a palavra de Deus. Então vocês têm que gravar essas provas, primeiro, para que vocês fortaleçam a fé de vocês na palavra, que vocês sempre olhem para ela como sendo sim a palavra do Deus eterno, mas que vocês também possam saber defender a fé de vocês quando forem questionados sobre a fé de vocês. Então, assim, prestem bastante atenção. Já se passaram quase 2000 anos desde que a Bíblia foi escrita. E, no entanto, a despeito de todo esse tempo, a sua mensagem continua tão vigorosa e atual como no tempo em que foi regida.
Isso para nós é deveras impressionante, visto que tal coisa não acontece com os demais livros de religião. Acontece ainda o fato de livros de ciência com um pouco mais de 10 anos estarem já totalmente em desuso. Como explica isso? Como explica que a mensagem escrita por um boiadeiro como Amós, um pescador como Pedro ou um médico como Lucas continue sempre nova, vigorosa, atual, se mesmo os seres mais brilhantes do nosso planeta não conseguiram igual sucesso com os seus escritos? Como explica que essa mensagem transforme vidas, modifique costumes de povos e mude o curso de nações? Só há uma explicação possível. Homens santos escreveram inspirados pelo próprio Deus. Muito bom. Nós vamos ler esses textos, tá? Enquanto vocês abrem aí, eu já quero comentar a atualidade da mensagem da Bíblia, né? Atualidade da mensagem bíblica. Essa é a primeira prova de que ela é inspirada por Deus, de que ela realmente é a palavra de Deus. Porque ela é atual. Como pode um livro escrito há 2000 anos atrás, distante de nós, de uma cultura muito longe, por escritores que, assim, cada um vivendo a sua realidade totalmente diferente da outra, como falou aqui. Um era boiadeiro, outro era mestre, outro era pescador. Pessoas, assim, de culturas e de profissões e de coeficiente, o QI, né? Coeficiente de inteligência diferente uns dos outros, mas mesmo assim ela é atual, ela não se contrapõe. E o poder que ela tinha para transformar vidas lá atrás, desde aquela primeira grande pregação de Pedro, no nascimento da igreja, onde 3.000 almas se converteram, aquele poder que ele tinha para atingir o coração humano e gerar nele confronto, e gerar no coração humano arrependimento, e assim ele vir a fazer parte da família de Deus, é o mesmo poder que tem nas escrituras de hoje. Ela é viva, ela não é um livro morto que se perde no tempo. Daqui a 2.000 anos, se houver 2.000 anos de terra ainda, ao lerem, ela continuará viva, mesmo que seja um povo totalmente diferente do nosso, seja uma galera que já esteja voando por aí de um lado para o outro, se teletransportando, sei lá como é que vai estar daqui a 2.000 anos, se enxergarmos a isso. Mas, certamente, a palavra de Deus continuará atual, como quem escreveu no dia ontem, como quem estivesse vivendo os movimentos, os pecados, as crises, os problemas dos seres humanos de hoje e escrevesse um livro para orientar essa galera, sabe? Como um jornalista que fez um grande apanhado da realidade daquele local e escreveu sobre a realidade daquele local e aquela mensagem atual pra caramba, como um jornal de ontem falando sobre o que aconteceu, um jornal de hoje. Assim é a palavra de Deus, que foi escrita há 2.000 anos atrás. Ou seja, não tem como você olhar para isso e falar assim, isso é só um livro. Não tem como você ler a palavra de Deus e textos saltar o teu coração e você falar assim, isso foi escrito para mim. Só que foi escrito há 2.000 anos atrás. Aí você diz, como pode? Isso aqui está falando da minha vida inteira. Como pode os meus questionamentos, as minhas dúvidas serem tirados por um livro de 2.000 anos atrás? Só tem uma explicação. É um livro divino, eterno, onde quem escreveu era o dono, foi o dono, é o dono do nosso coração, da nossa vida, que conhece os seres humanos. Eclesiastes vai dizer que o sol nasce, o sol se põe, o vento vai, o vento volta, mas tudo, nada é novo debaixo do céu. Tudo se repete. Geração vai, geração vem. Tudo se repete. Mas a palavra de Deus permanece e ela continua sendo martelo que esmiuça a penha. Eu quero ler esses 3 versículos, acredito que vocês já abriram. Vamos ler aí, vamos continuar aprendendo. 2 Pedro 1:20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular,
interpretação. Muito bom. Sabemos que nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação. Odu, lê o 21, por favor, que ele complementa. Lê alto para o povo ouvir. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Muito bom. Tá vendo? Não foi escrito por homens. Se tivesse sido escrito por homens, não alcançaria o nosso coração hoje. Como foi dito aqui, o Marcos leu, muitas das vezes um escritor, ele começa a escrever qualquer ensinamento que ele esteja querendo passar, ele começa a escrever. E se ele não pegar um ritmo do início ao fim, ele se perde. Às vezes, se ele parar uma semana, ele se perde. Ele tem que ler tudo que ele escreveu para ele pegar o fio da meada. Sabe? E senão ele faz uma coisa sem conexão, sem nexo, ele se perde. Mas a Bíblia não, mesmo sendo escrita por homens diferentes, em 2000 anos atrás, escrita em um tempo de 1600 anos, mesmo assim, ela é harmônica e ela é atual. Rafa, 2 Timóteo 3,16. Alto, por favor. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Muito bom. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Por que esse livro é extraordinário? Porque é um livro divino. E não é parte dela, não é só o Novo Testamento, ou não são só os Pentateucos, ou não é só os Salmos, não. Toda a Escritura. Então isso é importante vocês crerem, irmãos, porque vocês vão ser questionados por pessoas quando vocês começarem a se expor, tá? Se vocês quiserem ser cristão 007, não, fica tranquilo. Ninguém vai ficar questionando vocês sobre a fé de vocês, tá? Vocês vão viver uma vida tranquila, ninguém vai questionar, vocês também não vão ganhar uma alma para Jesus. Porque vocês vão ser cristãos que não se expõem. Mas como nós estamos aqui justamente para querermos aprender, para botar nossa cara a tapa, para saber defender a nossa fé, para assim a gente conseguir impactar vidas, então se preparem, vocês precisam aprender isso. E aí eles vão questionar, Eduardo, tudo bem, a Bíblia, realmente, a Bíblia tem muita coisa legal. Pô, Provérbios, conta ensinamento, conta sabedoria. Pô, a vida de Jesus maravilhosa. Mas tu tá brincando, tu vai acreditar que um peixe, uma baleia engoliu um cara 3 dias. Ficou na barriga dele, não morreu, e ele de lá de dentro orou e cuspiu na praia, onde ele tinha que ir. Pô, aí é muita historinha, né? Aí você vai ficar assim, ó. Aí tu vai pensar, será? Então tá a resposta. Toda a Bíblia é divinamente inspirada. Até as histórias mais bizarras que a nossa mente olha assim e fala, cara, isso realmente é uma loucura. Mas a sua fé tem que estar tão firme nessa palavra de Deus, de que mesmo quando formos questionados sobre essas questões que parece loucura e é loucura, nós vamos ter convicção para dizer, cara, como diz, se eu não me engano, o Billy Graham falou, ou então um pregador desse renomado falou, quando questionaram ele, você acredita que um peixe engoliu um homem 3 dias e ele viveu e orou lá de dentro? Ele falou, cara, se a Bíblia dissesse que um peixe, que um homem, se a Bíblia dissesse que um homem engoliu uma baleia e ela ficou 3 dias dentro da barriga dele e depois saiu vivo, eu acreditaria. Porque não é pela a história em si, é pelo Deus que nós conhecemos que escreveu essa história. E nós sabemos que o Deus é um Deus de coisas estranhas e de coisas incríveis. Então a nossa fé não vem pela obviedade ou pela lógica que está escrito. Se for esperar a lógica para ler e para crer, você está no livro errado. Não leia a Bíblia se você quer buscar aprender e crescer por causa de lógica. Porque como eu já falei para vocês, a Bíblia ela não se retém, não se preocupa em ser um livro lógico, histórico, científico. Ela se preocupa em ser um livro divino, que fala ao coração humano e que tem como finalidade falar do Cristo que viria, que veio e que é o nosso resgatador. Essa é a preocupação da Bíblia. Então, vocês vão ser questionados. Que loucura, como você vai acreditar nisso? E aí você tem que estar tão firme, tão crente, de que ela é a palavra de Deus, que você vai dizer, cara,
Realmente, isso tudo parece ser loucura, né? Mas o nosso Deus é esse Deus. E todo dia lá na minha igreja, eu ouço testemunhos assim, sabe? É porque você está de fora, você não vive, mas você não imagina. Isso é uma história que está registrada, mas existem milhares de outras que não foi registrada, que acompanham a vida da igreja, sabe? De caroços sendo cuspidos, de mortos sendo ressuscitados. E aí é a oportunidade para você crescer. Mas vocês têm que ter certeza do que vocês creem. Vocês têm que ter essa palavra de Deus como inerrante. Se vocês vacilarem, já era. 2 Samuel 23:2, por favor. O Espírito do Senhor fala por mim, por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. Muito bom. O Espírito do Senhor fala por mim, através de mim, e a sua palavra está na minha língua. Por isso que a Bíblia, mesmo sendo escrita por homens, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. É por isso que ela é real, verdadeira e inerrante. É por isso. Porque vão falar para você, Vitor, o homem é falho. A própria Bíblia diz isso, que o homem é falho. O homem, ele erra, ele não é perfeito. Se o homem não é perfeito e foi ele quem escreveu a Bíblia, logo a Bíblia não é perfeita, né? Aí você vai dizer, é verdade, pela lógica sim. Só que a Bíblia diz que ela foi escrita inspirada pelo Espírito Santo. Usou homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. E como acabou de falar a Lu, ele colocou as palavras na minha boca. Então, embora seja um livro escrito por homens, o autor da palavra de Deus se chama Espírito Santo. E nele não há erro, Eduardo. Não há erro. Por mais estranho e louco que possa ser o que você está lendo, acredite, é real, é verdadeiro. A palavra de Deus vai dizer que Deus usou as coisas loucas para confundir os sábios, né? A palavra de Deus vai dizer que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Então, creiam, irmãos. Primeira coisa, vocês precisam crer que ela é a palavra de Deus. Se vocês crerem, aí pode vir o cara mais sábio, pode vir um Pablo Marçal, um cara eloquente, que sabe falar bem pra caramba, se bem que ele é um defensor da palavra de Deus, mas pode vir um cara desse nível assim, sabe? Um cara muito inteligente, querendo te questionar, e você simplesmente vai dizer, não, irmão. Se você está falando é porque você não conhece. Eu conheço do que eu estou falando, eu vivo. A cada dia eu sou exposto a ela. Ela transformou a minha vida, eu sei do que eu estou falando. Amém, irmãos? Marcos, continua. É isso que as Escrituras afirmam e, como fato histórico comprovado, jamais podemos negar. Como bem disse o profeta Isaías, seca-se a erva e caem as folhas, as flores, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Isaías 48. Apenas isso pode explicar o sucesso da vendagem e de permanência da Bíblia Sagrada. Hoje é o livro mais vendido e traduzido em todo o mundo. Muito bom. O livro mais vendido, mais traduzido, mais lido no mundo, disparado. E o interessante que não é porque é o livro mais lido, mais vendido, mais conhecido, mais traduzido, que torna a Bíblia um livro divino. Não é isso, é o contrário. É porque a Bíblia é um livro divino que ele é o livro mais vendido, mais lido, mais traduzido, mais comprado. É justamente o contrário, é porque ele é divino. E as pessoas, ao conhecerem, elas vivem isso e experimentam disso. Vamos à segunda prova, Eduardo. A Bíblia contém verdades que o homem não poderia ter descoberto por si mesmo. Ninguém poderia ter escrito sobre a criação do universo sem que Deus lhe houvesse revelado. Como poderia Moisés saber, por exemplo, que a matéria existiu primeiro em forma gasosa para depois se condensar e nos dar os corpos celestes, conforme hoje os conhecemos? Gênesis 1, vamos ler, Carol. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 14. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos de
de determinados e para dias e anos. Muito bom. Quer dizer, hoje a ciência já prova que os astros foram feitos, condensados por gases, e ali se criou. Porque essa prova aqui, a Bíblia contém verdade que os homens não poderiam ter descoberto por si mesmos. É por quê? Porque hoje os homens já descobriram. A ciência hoje já descobriu muita coisa que a Bíblia já dizia lá atrás. Entendeu? Então é isso que a gente vai ver. Como poderia a Bíblia já relatar fatos que a ciência só foi descobrir milhares de anos depois, centenas de anos depois? Como pode? Só se ela for um livro escrito por Deus, que conhece, que é o Criador de todas as coisas. Então é por isso que a gente está lendo esses textos. Como poderia ele saber que a primeira manifestação de vida foi a vegetal e não animal? E Deus disse que a terra produza ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Muito bom. Tá vendo? A Bíblia já dizia lá atrás que primeiro criou a relva, a vegetação e depois veio os animais. Então, repito. Tiago, não entendi. A gente está provando que o que a ciência futuramente provou na ordem da criação, na ordem da existência, a Bíblia já dizia lá atrás. Por que é importante isso, irmão? Se por acaso a ciência descobrisse algo hoje e a gente voltasse para a Bíblia estivesse dizendo ao contrário, isso tiraria o crédito da Bíblia. Os cientistas, o homem ia chegar a questionar: olha que loucura, a Bíblia está dizendo que isso, mas hoje a ciência já provou o contrário. Está vendo como a Bíblia é errada? Mas não, tudo que a ciência descobre, quando vai ver lá na Bíblia, já estava dizendo aqui. Eu acho que se os cientistas fossem mais espertos, eles iam na Bíblia primeiro, que eles iam ganhar bastante tempo de pesquisa aí avançando, né? Então vamos continuar, Eduardo. Quem disse para ele que a terra surgiu da água e que esteve submersa por milhões e milhões de anos? E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. E Deus fez o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu. Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. Muito bom, tá vendo? Então, a ciência, ao longo dos anos, vendo o globo terrestre, começou a perceber e chegou à conclusão de que a parte seca da Terra, ela surgiu, a Terra era toda água. A gente sabe que mais de 70% da Terra é água do planeta. E hoje a ciência, não hoje, já há um bom tempo, comprovou que a parte seca, ela veio de baixo. E ela surgiu. Antes ela estava tudo submersa. Como lá no meio dos oceanos tem coisas que o homem nem chegou ainda, né? Vidas animais, peixes que a gente nem conhece ainda naquelas profundidades lá. E o que era submerso apareceu e se tornou terra seca. Tiago, que coisa linda, a ciência provou isso. Aí você vai lá na Bíblia, Gênesis já dizia isso há 2000 anos atrás, de que Deus, ao formar o planeta, ele fez a terra seca, como leu a Sara agora, surgir da parte por baixo do que havia como mar. Então é mais uma prova. A Bíblia tem verdades que o homem não poderia ter descoberto por si mesmo. Vamos lá, vamos avançar, Eduardo. Como poderia ele afirmar com tanta convicção que Deus mesmo foi o Criador do homem
e não que este havia se desenvolvido a partir de certos vermes brancos encontrados no lodo às margens do rio Nilo. Se ele fora educado por 40 anos na cultura e religião do povo épico, povo egípcio, cuja crença era assim. O que a gente vai ler aqui? Que eu quero que vocês aprendam e entendam. Ó, deixa vocês prestarem atenção no que o Eduardo falou. Quem escreveu o Gênesis foi Moisés, inspirado por Deus, mas foi Moisés. E ele está falando de algo que ele não era vivo. Está falando da criação do mundo. O Gênesis fala da criação do mundo, lá atrás. Ou seja, o Espírito Santo o inspirou e ele escreveu sobre algo que ele não viveu. Sendo que a cultura de Moisés, lá no Egito, explicava que os seres humanos vieram a existir de uma forma. Que forma era essa? Nós vamos ler. Desenvolvido a partir de vermes brancos encontrados no lodo às margens do rio Nilo. É assim que a cultura egípcia acreditava na época que vinham os seres humanos. Aí veio Moisés, que é dessa cultura, que cresceu acreditando nisso, só que chegou um dado momento que o Espírito Santo chegou para ele e falou assim, ó, não é bem assim não, escreve aí. É assim, 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 assado. Então quer dizer, eles já criam de uma forma e Deus falou que era de outra, tá? Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, e conforme a nossa semelhança, tenhamos-lhe dominado sobre os rios, os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e todas as espécies que retejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, à sua imagem, a imagem de Deus, o criou, o homem e a mulher, os criou. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 15. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, a gente está falando de quê? Esse texto fala de que Deus criou o homem. Não foi vermes brancos no rio Nilo. Deus criou o homem. Claro que isso, para alguns, ainda é contestável. Tem gente que acredita que o homem foi formado através da evolução das espécies. Viemos do macaco, né? Tem quem creia, quem acredite nisso. Só que assim, é algo que a gente causa muita estranheza. Por exemplo, tá bom, o homem veio do macaco, porque geneticamente é o animal mais parecido com a gente, tem uma cognição, tem um raciocínio, tem uma inteligência, parece com a gente, tem movimento, braço, perna, né? Só cortar o rabo ali, fazer um cavanhaque bonito, que nem o do Eduardo, e um topete, virou homem. Mas, vem cá, então tá bom, então viemos do macaco, né? Somos evoluindo do macaco. Vocês viram algum macaco aí evoluindo virar homem? Nunca mais virou. Por que até hoje não tem macaco virando homem? Já que o homem veio do macaco, né? Por que parou isso? Já que existe uma evolução. Então, quer dizer, é uma teoria muito contestável. Por quê? Porque não querem crer na criação de Deus formando o homem do pó da terra e soprando nele o fôlego de vida, criando a própria imagem e semelhança do nosso próprio Deus, né? Aí eles tentam crer de várias formas, mas nós nos apegamos ao que nós cremos na palavra de Deus. Hoje, nós sabemos tudo isso através da geologia, da paleontologia, da física e de outras ciências. Mas no tempo de Moisés, cerca de 1500 anos antes de Cristo, nenhuma faculdade ou sábio conhecia tais eventos. Como então eles os conheciam? É que Deus havia revelado a Moisés, e este, através de seus livros, revelado a todo o mundo. Muito bom, obrigado, Eduardo. Então, a segunda prova de que a Bíblia é, sim, inspirada por Deus, porque a Bíblia
contém verdades que os homens não poderiam ter descoberto por si mesmos naquela época. Então, irmãos, é mais uma prova que vocês precisam gravar para quando vocês forem conversar, para quando vocês forem questionados. Pode falar, Marcos. Paleontologia. Paleontologia, de acordo com a Wikipédia, estuda a vida do passado da Terra e o seu desenvolvimento ao longo do tempo geológico, bem como os processos de integração da informação biológica no registro geológico, isto é, a formação dos Então, fósseis. O que é interessante a gente aqui firmar no coração? Porque a maioria dos cientistas, a maioria dos médicos, que são pessoas muito estudadas, né? A maioria, não são todos, eles têm dificuldade de crer na Bíblia. Por quê? Porque eles creem no que eles podem provar. Entendeu? Eles creem no que se pode provar. Então a Bíblia vem trazendo umas coisas que não se pode provar, eles têm dificuldade de crer. Então o que parece, muitas das vezes, é que a ciência tenta desacreditar a Bíblia. E é verdade. A ciência o tempo inteiro está tentando desacreditar a Bíblia. Só que Deus é tão maravilhoso que a própria ciência acaba se rendendo, porque ela mesmo acaba provando algumas coisas e quando vai ver, a Bíblia tinha razão. A Bíblia tinha razão, sabe? Por exemplo, não está citado aqui, mas eu vou jogar para vocês. A Bíblia já dizia que a Terra era redonda já há 2000 anos atrás. Isso foi descoberto muito depois, sabe? A Bíblia, por exemplo, a Bíblia diz que o melhor adubo que tem para a plantação vem da neve. Os homens foram descobrir isso centenas de anos depois. Como pode esse conhecimento já estar num livro se os homens só vieram ter acesso a esse conhecimento depois com muitos estudos? Por exemplo, um espetacular que eu acho, a criação da arca, daquele grande barco que Noé criou, né? Por exemplo, não sei se vocês sabem, até a época de Noé, Eduardo, ainda não havia chuva. Você vê como é que é extraordinário o fato Noé, a historinha de Noé, botando um casal de animais dentro da arca para salvar do dilúvio, não tem? Então, naquela época nem chuva havia ainda. Agora você imagina um camarada virando para o povo e falando assim, gente, vai vir um dilúvio. Que dilúvio? Vai cair água do céu? Que loucura! Nem chuva tinha ainda. A primeira chuva foi o dilúvio, a Bíblia vai dizer. E aí, um cara durante 100 anos construindo uma arca gigantesca, ao qual Deus deu as medidas, a profundidade, o tamanho, a altura, todas as medidas da arca foi dada por Deus a Noé. E está lá aquele louco barbudo com os seus 3 filhos, construindo e a galera passando e desdenhando. Você é um louco. Porque naquele tempo o mundo estava entregue já ao mal. O povo já tinha se desviado de Deus e já estavam cheios de idolatria, promiscuidade, prostituição, violência, vivendo da forma que queria. Nada distante dos dias de hoje. E aí o que acontece? Deus dá a Noé essas medidas. Aí esse grande barco, que parece ser loucura, para quem lê uma historinha, fala assim, essa é a historinha da carochinha, muito legal para as crianças. Aconteceu, veio o dilúvio, só sobreviveu Noé e seus 3 filhos com as esposas, e aí essa arca, as medidas que Deus deu para Noé, da arca, para que ele construísse, para que ela tivesse uma boa flutuabilidade, deslocamento na água, tá? Essas medidas são as medidas que a Marinha Náutica do mundo inteiro usa até hoje, porque é a melhor medida que tem para se criar um barco, para que ele tenha flutuabilidade, para que ele não vire, para que ele enfrente maremotos, ondas grandes. As medidas dos barcos que a Marinha Náutica do mundo inteiro usa, ou seja, que a ciência descobriu que é a melhor medida para a flutuabilidade, já estava escrito lá, ó,
Então essa é a Bíblia, a palavra de Deus que conhece todas as coisas, ao qual nenhum segredo, nada está oculto a Ele. Ele vê todas as coisas, Ele é o sábio construtor, é Ele quem criou tudo, Ele sabe para que criou, Ele sabe para que tudo deve funcionar e por que Ele fez. Só que os seres humanos não querem crer, mas nós que conhecemos a Bíblia, cremos que ela é sim a palavra inerrante. Então, só para finalizar, a Bíblia contém verdades, ao qual o homem não poderia saber por si só, e ela explica para nós. Eu falei algumas, existem várias outras, mas memorizem essas, que vocês vão ser questionados. Assim que vocês saírem um pouquinho mais e tomarem um pouquinho mais de coragem de falar das coisas de Deus. Coragem essa que vem com a leitura da palavra. Eu não estou criticando, dizendo que vocês são 007 não, mas qualquer cristão que não conhece a palavra, ele tem vergonha de falar dela, porque ele vai ser questionado e aí ele não vai saber da razão da fé dele. Então, qual é o nosso esforço aqui, Juan? Vocês cresçam na palavra e tenham tanta convicção que vocês cheguem lá, é isso mesmo, é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor que nos salvou, a palavra de Deus, Ele é verdadeira, é ela que é luz para o nosso caminho, é ela que eu me guio todos os dias, a minha vida é guiada nela. Isso vai ser desenvolvido no coração de vocês cada vez mais. Amém, irmãos? Testemunho de Jesus Cristo. Testemunho de Jesus Cristo. Isso. Ele nunca duvidou da inspiração divina, da necessidade de nenhum livro da Bíblia. Ele nunca colocou em questão aquilo que os judeus criam ser a palavra de Deus. Citava frequentemente as Escrituras do Antigo Testamento, demonstrando com isso o quanto ele mesmo cria naquilo que elas narravam. Ao encontrar-se com dois de seus discípulos a caminho de Emaús, reprovou-lhes a morosidade em crerem naquilo que as Escrituras diziam a respeito de seus sofrimentos. E então começando por Moisés e por todos os outros profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. É interessante esse episódio que ele está provando aqui? O testemunho de Jesus Cristo. O próprio Cristo usando a Bíblia para ensinar, para explicar, para confrontar. Então, o fato de o próprio Cristo estar usando a Bíblia ratifica de que a Bíblia é a palavra de Deus, pois ele não usaria um livro ao qual ele não depositasse toda a fé ou toda a verdade, tá? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Tudo isso de cabeça, sem possuir nenhum exemplar de Bíblia em suas mãos. Bendita a explanação do nosso Cristo. Quando entrou no recinto fechado onde estavam os seus discípulos, após sua ressurreição, falou-lhes de seu sofrimento e morte, afirmando que convinha que se cumprisse tudo aquilo que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, ele está citando lá o Antigo Testamento, né? Dizendo, ó, convinha que se cumprisse tudo que sobre mim estava escrito. Ao Cristo falar da própria palavra, ele está ali assinando embaixo de que ela é verdadeira. Isto é deveras importante para nós, pois era exatamente assim que os judeus dividiam o Antigo Testamento. Os mestres de religião de seu tempo chamavam-no respectivamente de mestre e não de colega, o que colocava na posição de maioral entre todos os mestres. Ao ser tentado pelo diabo no deserto, foram as Escrituras Sagradas que ele, de memória, citou. Os 4 do 1 ao 11, depois vocês leem em casa que ele é longo, mas vocês sabem, né? É o diabo ali usando a própria Bíblia para enganar Jesus, para ludibriar, só que Jesus se defendeu como? Usando a própria Bíblia. A própria Bíblia explica a própria Bíblia, né? A gente não precisa
recorrer a um outro livro quando a gente não entendeu, quando a gente for confrontado na Bíblia. A própria Bíblia explica a própria Bíblia. Ela nunca se contradiz. Ele diz em João 10,35 que as escrituras não podem ser anuladas. E em João 17,17 que a Bíblia é a verdade. Ele cria na inspiração divina das escrituras. Mateus 5,18. Por que é interessante isso? O próprio Cristo usando a própria Escritura para dirigir a sua vida, para explicar, para falar das profecias que já falavam dele. Por que isso é importante, irmãos? Eu uso isso muito para conversar, Marcos, quando às vezes eu vou conversar com alguém, ou espíritas, ou católicos, pessoas que veem Cristo como um grande mestre, adoram a pessoa de Cristo, os ensinamentos de Cristo, as palavras de Cristo, sabe? Eles têm Cristo como sendo o grande mestre, quando foi lido aqui. Só que aí muitas das vezes, mas ele não é o Salvador. Por exemplo, não sei se vocês sabem, os espíritas, a religião espírita, não tem o Cristo como sendo o Salvador. Eles acreditam que a salvação se dá através de reencarnação e das boas obras. Eu vou fazendo boas obras nessa vida, morro, numa próxima vida eu já ressuscito mais santo, mais puro, mais um ser de luz, aí eu vou fazendo boas obras, morro, aí depois na outra vida, mais ser de luz, até que um dia, através dessas vidas praticando boas obras, eu, pelos meus próprios esforços, viro um ser de luz e sou salvo. É assim que a religião espírita crê na salvação. Só que eles olham para Cristo, eles leem Cristo, eles estudam Cristo, eles pregam Cristo, as parábolas de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Aí tu fala assim, como pode? Como pode eles amarem a Cristo e crerem que a salvação se dá através dos esforços dele e não da obra vicária e única de Cristo na cruz? Quer dizer, é sem nexo. Muitas das vezes, claro, com todo o amor do mundo, quando eu estou conversando com algum amigo que seja espírita, eu falo, cara, eu queria entender como é que vocês creem que Cristo é só um mestre, é só um grande homem, onde o que ele viveu, onde o que ele ensinou é maravilhoso, mas não, ele não é um Salvador. Porque se ele disse que ele é o Salvador, e você não crer nisso, tudo que ele falou é mentira. Ou então ele era um louco. Como é que você vai crer num cara que diz ser o Salvador e não sendo? Ele só pode ser um louco. Então, ou Cristo é um louco, ou ele sim é o Filho de Deus que veio morrer por nós e entregou sua vida. E a salvação é dada por ele. Porque ele mesmo fala isso. Não, mas quando ele diz isso, eu não acredito muito não. Acho que ele estava meio doidão mesmo. Mas o resto que ele falou é muito legal. Pô, não tem lógica a gente viver isso, né? Então, nós cremos que Cristo é o Salvador e cremos que ele é um grande mestre. Tudo que ele ensinou, nos ensinou para que vivamos, para que aprendamos a viver de uma forma extraordinária nessa vida. Mas ele sim, também é o Salvador. Só Deus pode perdoar pecados e Cristo perdoou pecados. Cristo perdoava pecados. Alguns textos dizem isso. Então, como ele não era o próprio Deus? Como ele era só um grande mestre? Está entendendo, Marcos? Não pode. Ou você crê no pacote completo, Cristo, o Salvador, o grande mestre, ou você não crê em nada. Porque não dá para ele ser um grande mestre dizendo que é o Salvador, senão ele é um louco. Tá bom, irmãos? Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bom. Tá vendo? Ele traz para si que ele é o caminho. O caminho não é a autopiedade, o caminho não é a inocência. Prestem bem atenção, hein? Isso aqui nem tem
Não é nem tanto falando agora da Bíblia em si. Vamos pegar esse ganchozinho, a gente vai falar mais isso mais depois. Mas ao dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele não é um dos caminhos, ele é o. Ele é artigo definido. A verdade, a vida, ele está tirando todas as outras formas de salvação. Está dizendo, eu sou o caminho para o Pai. Então, não é eu sou a inspiração do caminho para o Pai. É eu sou o caminho para o Pai. Tá? Isso tem que ficar forte no nosso coração. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Muito bom. Tá vendo? É a palavra eterna de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia, ela é um livro eterno, né? Ela é um livro eterno. Ela é escrita por um Deus eterno, mas o que a gente aprende, o que ela forja e molda no nosso coração, é o ser humano que vai viver eternamente. A Bíblia, a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo e de todas as Escrituras que o Espírito Santo nos ensina, é para que nós vivamos e aprendamos a viver em obediência a ela, e isso vai nos transformando à imagem de Cristo. E essa pessoa que nós vamos nos tornando através da exposição à palavra de Deus é a pessoa eterna, que viverá eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? A Bíblia vai dizer que nós teremos corpos transformados, mas o espírito que está sendo moldado, o caráter, é esse espírito aí que está sendo moldado em você e em mim. É esse espírito que é eterno. O nosso corpo não, o nosso corpo é corruptível. A Bíblia vai dizer, mas nós teremos o corpo glorioso, transformado na segunda vinda de Cristo. E aí viveremos eternamente com Ele. Então, por isso que a palavra de Deus ela é eterna, ela é atual, ela fala a nós hoje, mas ela é eterna, ela falará sempre. Não vai chegar lá, gente, agora tem um outro modelo, chegou o fim lá, Eduardo, agora, gente, agora vamos aprender nível 2 agora do estudo da fé cristã, vamos aprender agora como viver nesse novo tempo, não. Segunda etapa da Bíblia. Segunda etapa da Bíblia. O que está escrito aqui é para sempre. Passarão céus e terra, eternidades e eternidade, mas as minhas palavras permanecerão. Amém, irmãos? Nós vamos terminar aqui nosso estudo hoje. Vamos deixar para ver o último e mais um outro que eu quero falar da prova de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, na próxima aula para vocês. Nós temos a memorização de alguns livros, né, que a gente estimula, e alguns versículos. Eu quero finalizar com isso. Alguém que não seja a Carol, se ninguém souber, a Carol vai falar, porque a Carol já gravou, que eu sei. Alguém que não seja a Carol, esse é mais fácil. Eu perguntar para o Juan. Juan, quais são os 5 primeiros livros da Bíblia? Fala alto. Muito bom, viu? Pego de surpresa e soube dizer. E agora, sem a cola da apostila, quem sabe dizer aí um dos 3 versículos que a gente tem que memorizar? Mateus 13. Levanta a mão aí, quem quer falar? Mateus 13. Mateus 13, 31. Passará o céu da terra, porém as palavras não passarão. E João 17, 17, santifica-vos na verdade, a tua palavra é verdade. Muito bom. Isso, palmas para o Eduardo. Fera. E o último aí, o mais difícil, quem se arrisca aí? Como o terceiro criança versículo. vos seja dado
Com genuíno leite. Desejai afetuosamente. É porque a minha tradução estava diferente. Tá, então vai na sua tradução aí, vai. Então, com genuíno leite espiritual vos seja dado o crescimento para a salvação, mas como ardentemente, como menino ardentemente seja dado leite para o crescimento de vossa salvação, mas é porque a minha tradução estava muito diferente bom. de vocês. Para que por ele vais crescendo. Aquela vez que eu fiz o nível 1, Tu gravou dessa época? até hoje eu não peguei nada. Caramba, que maravilha, Eduardo. Que memória boa. Irmão Esse cara tem que pregar, velho. Esse cara tem que Estrelinha pra pregar, ele não, hoje, mano. hein? Estrelinha. Gente, Livro do Velho Testamento, 19, 27. muito bom, gente. Vamos orar para finalizar. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Também eu só lembro o primeiro do livro. Muito bom, Eduardo. Já que você tá aí inspirado aí, faz uma oração agradecendo a Deus aí pela nossa aula, pra gente finalizar, por favor, meu amigo. Legal. Senhor Deus e Pai, entramos em Tua presença, meu Deus, para te agradecer por este momento, Senhor. Obrigado. Um momento único, Senhor, um momento que nós tiramos para aprender, Senhor, da Tua palavra, da Tua palavra de vida eterna, Senhor. É eterno. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pelos conhecimentos que o Senhor tem passado por Tiago, esse empenho para que venha nos ensinar. Nós te pedimos para que o Senhor continue abençoando, continue iluminando a sua mente, Senhor. Nós o amamos muito como pessoa, porque ele é uma pessoa que consegue nos esclarecer, uma pessoa que consegue facilitar, né, uma linguagem mais atual, e nós conseguimos compreender por conta disso. Então capacita, Senhor, cada um de nós, Senhor, vem nos abençoando. Te pedimos também para que o Senhor nos leve na sua santa paz, na sua proteção, e que estejamos prontos, Senhor, cada dia que nós possamos assim, quando pegar a Bíblia ou até mesmo a apostila para estudar, Senhor, o Senhor possa nos capacitar cada vez mais. Amém. No estudo, e que possamos nos interessar, nos aprofundar, e que daqui saiamos, Senhor, com um objetivo maior, que é guardar a Tua palavra nos nossos corações. Glória a Deus. É o que te peço em nome de Jesus. Muito obrigado.